E aí, meu amigo investidor, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui, eu quero analisar junto com você 3 moedas. A primeira delas é a Terra, de token Luna. Bom, como a gente pode ver aqui no gráfico semanal, ela está bem esticada. Nessa semana aqui, ela atingiu a ATH, a alta histórica, o máximo de todos os tempos. O indicador que mostra pra gente que ela está esticada é o RSI. Ele está aqui nessa região que indica sobrecompra, ou seja, ela está bem esticada. Se a gente olha o gráfico diário, a gente também observa que o RSI está em níveis de sobrecompra. Aqui não precisa nem traçar muita linha, a gente vê nitidamente que a gente está no topo histórico, e via de regra, depois que uma moeda atinge o topo histórico, ela dá uma leve corrigida. Quem está segurando essa moeda há mais tempo, qualquer pessoa que esteja segurando a moeda nesse período aqui, a pessoa está lucrativa. E ainda mais nesse momento que o mercado, de um modo geral, ele está meio instável, o que as pessoas tendem a fazer? Nesse exato momento aqui, as pessoas tendem a realizar os seus lucros, elas tendem a vender as suas moedas. Portanto, logo em seguida, de um topo histórico, a gente pode esperar uma leve correção. A gente também observa que os preços estão subindo e subindo muito rápido aqui no diário e o volume está decrescendo. Essa divergência entre preço e volume é mais um indicador de uma possível correção. Então, por todos esses fatores combinados, eu acredito fortemente que esse é um bom momento para você realizar uma parcial dos lucros em Terra. O que eu fiz, não estou dizendo o que você deve fazer, mas eu mantive uma parte dos meus investimentos em Luna, porque eu acredito nesse protocolo, acho que ele tem bons fundamentos, então num horizonte temporal mais amplo ele vai continuar valorizando, mas eu realizei uma parte de lucros. Na verdade, eu não embolsei dinheiro, eu simplesmente fiz trade para outras moedas que eu acho que elas não estão tão esticadas assim, tá legal? Aqui no canal, diferente de outros canais no YouTube, outros canais só vão te indicar, compre isso aqui tá no hype, isso aqui tá no hype. Bom, em alguns momentos a gente tem que realizar lucro também, não é? Então isso faz parte de um processo de investimento e para mim, tá muito claro que esse é um bom momento para realizar lucros em Terra, beleza? Outra moeda que eu quero analisar aqui com você é a Polygon. O token dela é o Matic, beleza? A gente vê que ela também está subindo forte, mas diferentemente da Terra, ela não está no topo histórico, ela já atingiu pontos maiores. E aqui a gente observa esse retângulo roxo, que é uma região de forte resistência, que ela já encontrou essa resistência em outros pontos, mas ela está ameaçando romper essa resistência. Se a gente olha aqui no semanal, ficaria mais adequado a gente colocar esse retângulo aqui para baixo, porque nessa região aqui ele atingiu apenas com o pavio, não com a vela inteira. Então, aqui no semanal, a gente vê que nessa semana o Matic, né, o Polygon, ele rompeu esse candle aqui, é um candle que ele passou essa resistência e ele passou com força. E olha que o volume ele tá crescente, tá legal? Então o Polygon está indicando um movimento de força bem interessante. E também, diferentemente do Terra, ele não está em região de sobrecompra, apesar de ele estar caminhando para a região de sobrecompra, que é aqui na parte superior, em cima do retângulo. Ele ainda não chegou nesse ponto, mas ele está no momento de alerta. Ele pode se tornar bem esticado logo. Deixa eu voltar para o diário. Deixa eu apagar esse retângulo aqui e deixa eu te mostrar uma outra coisa. Eu já vou traçar um Fibo, mas só quero te mostrar que a subida de preços ela está sendo acompanhada pelo aumento do volume. Então a gente não tem uma divergência entre preço e volume, que é mais um sinal positivo de um crescimento saudável. Aqui a gente está vendo o volume pequeno, mas é porque é o dia de hoje, né? A gente está aqui no gráfico diário e esse dia ainda está em andamento, né? Então esse candle vai subir ao longo do dia. Eu já vou traçar um Fibo, mas note por fim que aqui no RSI ele não está ainda em nível de sobrecompra, mas ele está caminhando forte para entrar lá, legal? Então fica de olho nisso. Deixa eu tirar aqui o RSI. Vamos pegar aqui um Fibonacci. Então observe que ele está respeitando à risca tanto a resistência quanto o suporte do 23% de Fibo.
Abriu o dia aqui no suporte, tocou na resistência e o preço está variando entre essa faixa superior aqui. Pausa para um golinho de café. Se a gente considera aqui o fibodinâmico, a gente observa que ele está aqui caminhando nessa região mais elevada. Então a gente pode, de certa forma, considerar que o Matic, o Polygon, ele está numa zona de descoberta de preços. Na verdade, ele não está vivendo seu topo histórico, já viveu momentos maiores, porém ele corrigiu logo depois da correção que teve a grande correção do meio de ano do mercado cripto de um modo geral. Então, ele está retomando seu caminho de alta natural, porque também é um projeto sólido, com bons fundamentos, mas ele está aqui numa região de descoberta de preços. Então, é natural que a gente possa experimentar uma leve correção, mas esse é um token que ele está num momento muito bom. O que eu acredito que vale a pena você levar em consideração? Fica alerta de acordo com o preço do mercado de um modo geral, especialmente em relação ao preço do Bitcoin e do Ethereum. Imagina uma garrafa de champanhe. Esse token aqui, ele está chacoalhando. A tampa pode estourar à medida que o mercado como um todo dê sinais claros de alta. O Bitcoin, ele está numa região de acumulação, está numa região de indefinição e também de acumulação. Porém, o Bitcoin ele pode se deslocar com muita força daqui por diante. Se o Bitcoin voltar a crescer com mais força, esse é um token que ele tende a crescer ainda mais, legal? Se o Bitcoin der sinais de correção, esse token vai corrigir ainda mais do que o Bitcoin, entendeu? Bitcoin sobe, esse token sobe mais. Bitcoin desce, esse token desce ainda mais do que o Bitcoin. Então, você fica alerta em relação a ele. Eu acho que é o momento não necessariamente para você se desfazer. Eu não vou me desfazer. Eu vou manter ele na carteira, mas vou ficar de olho especialmente em relação ao RSI que eu acabei de mostrar. Se o RSI entrar em região de sobrecompra, aí eu considero realizar uma parte dos lucros com o Polygon, beleza? E a última moeda que a gente vai ver aqui é o Sandbox, beleza? Eu já fiz um vídeo alguns dias atrás também mostrando que ela estava bem esticada, estava no hype, muita gente considerando comprar, mas eu falei que a tendência é que naquele momento que eu gravei o vídeo passado, que ela sofresse uma leve correção. E dito e feito, ela corrigiu, tá? Então ela chegou a alcançar os 8,50 e agora, nesse exato momento, ela está sendo cotada a 6,40. E observe que ela está numa região de, a gente pode considerar, de leve acumulação, porque ela está oscilando nessa faixa superior do Fibonacci. Aqui, observando o RSI, ela não está mais em níveis de sobrecompra, ela está respeitando bastante esse suporte aqui, que é o 23 do Fibo, e isso está mantendo ela na casa dos 6,40. E a resistência mais forte que a gente está observando é aqui na região dos 7,50, legal? Então, resistência 7,50, suporte 6,40. Aqui no 4 horas a gente está com o RSI numa zona bem neutra, dando aqui um zoom out, né, para a gente pegar todo o tempo histórico. Ela deu aquele pump bem considerável e aqui ela atingiu a alta histórica, que é exatamente o momento que a gente está vivendo do token da Terra, Luna, beleza? Então, o que acontece depois que chega na alta histórica? É natural que a gente tenha uma leve correção, igual aconteceu aqui com o Sand, que eu já alertei. Então, o mesmo alerta que eu dei alguns dias atrás para Sand, vale hoje para Terra, que é o primeiro token, que é a primeira moeda que a gente analisou nesse vídeo aqui. E deixa eu apagar aqui o RSI e te mostrar uma figura que está se formando aqui no gráfico de Sand. Então, você concorda comigo que a gente está vendo a formação de um triângulo simétrico? A gente tem aqui fundos ascendentes, ou seja, um fundo cada vez maior do que o anterior, e a gente também está vendo topos descendentes. E isso caracteriza a formação de um triângulo simétrico. E quando ele romper essa formação, que é uma formação de
indefinição de mercado, quando os preços romperem, qual que é a maior probabilidade? A gente ter um rompimento de preços para cima ou para baixo? Antes de responder, é sempre bom lembrar que a análise gráfica, assim como qualquer análise de investimentos, é uma análise de probabilidade. Qual é a maior probabilidade de se consolidar aquele cenário que você está projetando? A gente não está falando de certezas, mas se a gente pegar o histórico de casos em que acontece essa formação, o rompimento, via de regra, ele acontece para o lado da tendência primária que está se formando. Então, não precisa nem traçar linhas aqui de tendência, a gente vê que essa moeda, o Sandbox, ele está numa linha clara de tendência de alta. Então, logo em seguida de uma tendência de alta, quando a gente entra nessa região de indefinição e de topo e de triângulo simétrico, ou seja, fundos ascendentes e topos descendentes, quando ocorre o rompimento dessa formação, a maior probabilidade é que esse rompimento de preços seja para cima, ou seja, que ele retome uma continuidade de alta, beleza? Então, nesse exato momento aqui, nessa região, não significa que esse não possa corrigir mais, mas aqui é um ponto que eu considero uma boa zona de entrada para quem ainda não se posicionou em Sand, beleza? Fica atento também, obviamente, ao mercado de um modo geral. Fica atento aos preços do Bitcoin, do Ethereum e também do metaverso em geral, beleza? Mas eu acredito que quem ainda não está posicionado em Sand, a gente está vendo um bom ponto de entrada aqui, beleza? E como o mercado cripto é muito dinâmico, muito veloz, ele muda muito rápido, é claro que nem sempre eu vou ter uma condição de gravar um vídeo aqui para te atualizar com uma informação nova que chegue. No entanto, eu estou começando um canal do Telegram que lá eu posso passar informação com mais rapidez, porque é muito mais fácil gravar uma mensagem no Telegram do que editar um vídeo, gravar, subir, etc e tal, tá legal? Então, se você quiser fazer parte do meu grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não deixa de se inscrever no canal, tacar o joinha, enfim, não gosto de ficar pedindo essas coisas porque você já deve estar cansado de ouvir gente falando isso, tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.